Olá pessoal, sejam muito bem-vindos à nossa playlist de conteúdos gratuitos aqui no YouTube. No Direção Concursos, nossa missão é democratizar o acesso à educação de qualidade, ajudando concurseiros de todo o Brasil a se prepararem para alcançar seus sonhos através da carreira pública. Nosso compromisso é oferecer conteúdos completos, acessíveis e que realmente façam a diferença na sua jornada de estudos. Nessa playlist, você encontrará uma seleção de vídeos essenciais para a sua preparação. Vamos abordar conteúdos fundamentais, com explicações didáticas, práticas, diretas, sempre com foco em otimizar seus estudos para o concurso que você deseja. Esse conteúdo foi preparado para garantir que você tenha as ferramentas necessárias para seguir firme rumo à sua aprovação. Estamos aqui para ajudar você em cada etapa desse caminho. Boa sorte e bons estudos! Vamos, meus amores. Então, qual é o nosso próximo subprincípio da proteção? O princípio da proteção com a ideia de guarda-chuva, né? O primeiro, a condição mais benéfica. Só que quando a gente fala de condição mais benéfica, a gente tem que falar de um segundo aqui agora. O segundo é o da norma mais favorável. É diferente. A gente tem até uma ideia de querer igualar os dois, mas é diferente. Porque no da condição mais benéfica, eu tinha uma condição aí do empregador. Na norma mais favorável, eu tenho normas efetivamente, certo? A ideia de norma mais favorável, ela é uma ideia que parte do princípio de que no direito do trabalho, o topo da pirâmide das normas, ele não é composto necessariamente por uma norma de hierarquia mais alta. A hierarquia mesmo das normas, ela é um pouquinho irrelevante para a gente. O que eu vou observar é qual é a norma mais favorável a esse empregado. É daí que agora nós estamos distantes de duas normas. Agora, estamos distantes de duas normas vigentes. Então, primeiro são duas normas. Segundo, são duas normas que estão vigentes, porque senão eu vou ficar sempre puxando aquela norma lá de 1910 e que era legal para mim. Essa não serve. Além de duas normas vigentes, duas normas que são aplicáveis àquela situação. Então, duas normas vigentes e duas normas aplicáveis àquela situação. Nesse caso, o julgador. Então, o juiz está diante de uma situação na qual ele tem duas normas vigentes e aplicáveis ao caso. Ele vai optar pela norma que seja mais favorável ao empregado. Thaís, eu não consegui captar na prática como é que isso daqui vai se aplicar. Vamos lá. Imaginem vocês, certa feita, eu peguei uma norma coletiva, né, que ela dizia assim, a norma coletiva dava uma determinada previsão em que o empregado ele teria direito a um plano de saúde mesmo ali, né? E o regulamento, esse plano de saúde, na norma na norma coletiva, ele dava direito ao plano de saúde e ele não falava sobre descontar do empregado. Ele dizia assim, a empresa fornecerá um plano de saúde, PPP, papapá. Então, a empresa fornecerá, não deixou abertura para o que a gente chama de coparticipação, para o empregado sofrer desconto disso, certo? Aí veio a empresa e editou um regulamento. E disse, não, eu sou linda, sou maravilhosa, a melhor do planeta. Eu vou dar aos meus empregados um plano de saúde e odontológico, né? Agora, toda vez que você usar, você vai pagar um negocinho. Só que não havia a previsão de coparticipação lá no
na norma coletiva que dizia que ela era obrigada a dar esse plano de saúde. Então, ela não estava dando o de saúde, o odontológico não. Mas o odontológico foi um plus que ela deu, mas se ela deu esse plus e o empregado concordou e sofreu desconto, fantástico. Mas o de saúde, ela não deu porque ela quis. Ela deu porque existia acima dela uma norma coletiva mandando ela dar esse plano de saúde. Então, ela era uma linda que estava dando plano de saúde? Não, não era uma linda. Ela quer só ser, ela só quer dizer que ela era linda. Mas ela não era essa linda dando um plano de saúde. Ela estava apenas cumprindo uma norma que existia para aquela categoria. O que ela fez? Ela aumentou um pouquinho a norma e descontou dos empregados uma parte. Aí o empregado entrou na justiça e disse, olha, eu queria até o plano odontológico com desconto, mas o de saúde não. E o de saúde, a norma dizia que ele ia mudar. Então, você está diante de duas normas, o regulamento de empresa e a norma coletiva. E a norma coletiva aqui está dizendo que é para dar o plano de saúde sem descontar. E o regulamento de empresa fez o quê? Deu o plano de saúde descontando. O que é que o juiz tem que interpretar aqui? Que apesar de ter o plano odontológico no de cá, ele não poderia descontar o plano de saúde, porque na norma de cá é mais favorável. Então, ele vai aplicar a norma que seja mais favorável, que é a norma, nesse caso aqui, foi a norma coletiva, né? Era uma convenção coletiva, foi a convenção coletiva que foi mais favorável a esse empregado do que o próprio regulamento de empresa, apesar do regulamento de empresa ter ampliado para o plano odontológico. Estão entendendo? Então, o juiz vai olhar as normas que estão ali e, olhando aquelas normas, ele aplica a norma que seja mais favorável, com duas observações. Essas observações agora, observação, sempre que eu disser tem observação, a observação ela é sempre, né, um pontinho que a gente separa, porque é um pontinho que tem incidência em prova. A primeira observação, ela está lá no artigo 611-A da CLT. Que ele vai dizer o seguinte, olha, apesar, né, de sempre eu aplicar a norma mais favorável, a convenção coletiva de trabalho e o acordo coletivo de trabalho terão prevalência, escrevi errado, terão prevalência sobre a lei e, eventualmente, eles podem piorar a lei nas situações enumeradas nesse dispositivo. Então, aqui, nessas situações, se vocês olharem o 611-A, ele tem uma lista de situações em que eu vou permitir a prevalência deles sobre a lei, e nessa prevalência, eles irão permitir aí que a gente reduza, por exemplo, o intervalo intra-jornada. A gente vai permitir, eles permitem que a gente tenha algumas previsões de lei que são previsões de lei que são suplantadas pela norma coletiva. Se vocês se lembrarem, né, lá do Jornal Nacional, vocês vão lembrar de quando falaram, agora é o negociado sobre o legislado. Mas a gente tem que ter muito cuidado, porque não é qualquer negociado sobre o legislado. São as hipóteses enumeradas no 611-A. Então, nas hipóteses enumeradas no 611-A, a gente vai ter a prevalência do negociado sobre o legislado. Então, eventualmente, eu vou aplicar a lei menos favorável. Eventualmente, eu vou aplicar a lei que não é aquela lei que nós estamos aqui acostumados a mais favorável ao empregado. Eu vou afastar a mais favorável e eu vou aplicar a norma coletiva, mesmo ela sendo menos favorável. Tá? A segunda regrinha, mas antes de entrar na segunda regrinha, eu queria que vocês entendessem que, por exemplo, uma das hipóteses é a redução de salário. Então, a gente vai ter a possibilidade dessas normas reduzirem salário, que é péssimo, que é muito menos favorável, mas vai poder acontecer naquelas situações. O que a gente tem que olhar, o nosso olhar para a norma coletiva, ele vai ter que ser sempre um olhar pensando que a norma coletiva ela é criada para aquela categoria.
Então, quando o sindicato senta com o sindicato, quando o sindicato senta com uma empresa, eles sentam para olhar para aquela realidade específica. E ao olhar para aquela realidade específica, eles podem ter que piorar a lei para suplantar as dificuldades que aquele ramo está encontrando. Então, vamos olhar, né? Por exemplo, uma categoria que foi extinta, né? Era a categoria daquelas lojas, existia, de loja de aluguel de filme, e que não existe mais. Então, quando a crise para esse setor começou, a categoria ela teve que se reorganizar. Ela tem que pensar em si e na sua sobrevivência. Tem como a gente sobreviver, sim ou não, e mais ou menos. Se não tiver como sobreviver, então a gente não vai abrir mão direito e vai, porque vai quebrar mesmo. A evolução tecnológica vai engolir a gente. Ok, mas primeiro a categoria sempre tenta sobreviver. E nesse ponto, olhando para si, ela vai negociar os direitos que estão na lei, tentando sobreviver. E, eventualmente, diminuir alguns direitos. Então, uma categoria que começou negociando, hoje é lei, né? Mas a categoria, por exemplo, de transporte público, eles observaram que eles precisavam negociar o intervalo entre a jornada. Não dava para deixar aquele intervalo de 1 hora. Eles precisavam negociar aquilo dali. Porque não dava para eu dizer para o motorista de ônibus, pare 1 hora no meio da rua. Imagine, não, galera, ó, parei aqui. Parei, porque, ó, meu direito na lei. Eu não podia fazer isso com quem estava dentro do ônibus. Aí um iluminado de um aluno disse, não, professor, aí você deixa um substituto no ponto. O substituto aí pega o ônibus e segue com o ônibus e o outro sai de intervalo. No ponto de ônibus, você está querendo que o empregado tire o intervalo dele no ponto de ônibus? Nem ele quer, tá? E se a gente esperasse, então, esse carinha voltar lá pro terminal? Nem ele queria às vezes terminar a jornada dele no terminal que ele começou. E se a gente, às vezes, a depender da quantidade do número de viagens, se eu for dar um intervalo, ele não vai poder terminar lá. Então, se existia pela própria prestação de serviço, ou seja, pela condição daquela categoria, uma necessidade de negociar o intervalo. E foi isso que o 611A trouxe. A possibilidade de que a gente diminua alguns direitos. Intervalo está lá, comissão está lá, PLR, né, participação dos resultados, está lá. Então, a gente vai ter alguns direitos que a própria categoria resolve. Resolve a sua condição. Aí você não se leve pela ideia do Jornal Nacional de que agora o negociata não está sob legislado, não. Sabe por quê? Porque a gente tem o 611B com uma lista do que também não pode ser negociado de jeito nenhum. Então tem lá uma lista. Que isso daqui, meu querido, vai querer negociar texto de férias? Não vai. Se eu for aumentar para metade de férias. Eu só posso negociar se for para aumentar. Para diminuir não pode estar lá. Quero negociar o 13º salário? Não pode, porque está lá. Quero negociar o FGTS? Não pode, porque está na lista. Então a gente também tem uma lista do 611B daquilo que não poderá ser negociado. Certo? Agora a gente volta para essa ideia de que a negociação coletiva ela vai sempre priorizar a situação real. Nessa priorização da situação real, tem uma segunda observação para a gente fazer, que é a observação do artigo 620 da CLT, que traz a prevalência do acordo coletivo de trabalho sobre a convenção coletiva de trabalho. Porque o acordo coletivo ele leva em consideração a situação daquela empresa específica, então, em todos os termos, né? Então, o ACT, o Acordo Coletivo de Trabalho, ele vai se sobrepor à Convenção Coletiva de Trabalho, porque a Convenção Coletiva ela considera a categoria toda. Então, pode ser que naquela categoria de supermercados enormes eu tenha o mercadinho da esquina e eu quero que ele sobreviva, tá? Tenho nenhum interesse que o mercadinho da esquina quebre. Nesse meu não interesse de que ele quebre, eu vou salvaguardar e diminuir alguns direitos para ele. Tá certo? O nosso próximo subprincípio é um que vocês também
Com certeza já ouviram falar. Thaís, eu nunca ouvi falar nada de direito do trabalho. Olha, isso aqui você já ouviu falar. É o chamado indúbio pro operário. Na dúvida, em prol do empregado. Mas não confundam o que é que significa esse subprincípio. Inclusive, o CESP já confundiu e teve que anular a questão, porque ele confundiu o conteúdo desse subprincípio. Nessa hipótese, eu tenho uma norma. Essa norma, ela contempla mais de uma interpretação. Então, ao ler essa norma, eu posso interpretar de mais de uma forma. Agora, claro que é mais de uma interpretação possível e razoável, tá? Não é nenhuma loucura. Então, essa norma, ela contempla mais de uma interpretação possível e razoável. Nessa hipótese, e mais uma vez, é uma regra que vai atingir o julgador. Nessa hipótese, o julgador deve adotar a mais favorável ao empregado. Mas não é a norma, tá? A norma eu tenho uma só. A forma de ler essa norma é que podem ser duas. Eu vou adotar a interpretação, ou seja, a forma de lei que seja mais favorável ao empregado. Thaís, me dê um exemplo. Vejam bem, aqui, vou dar um exemplo prático para vocês. Uma vez eu peguei um processo que tinha uma norma coletiva nessa categoria, e essa norma coletiva dizia, olha, nessa categoria, pode o regime de 12 por 36. Quem é o regime de 12 por 36? É aquele que a pessoa trabalha 12 horas e ela descansa 36. Então, é aquela pessoa que trabalha dia sim, dia não. Né? Então, a gente vê muito porteiro de prédio, segurança, né? Segurança privada tem demais. A gente vê também trabalhadores da parte médica, acontece também demais, 12 por 36. Limpeza desses lugares que tem limpeza 24 horas. Então, é muito comum a gente ver o regime de 12 por 36 em atividades que funcionam por 24 horas. Então, trabalha um dia, descansa no outro, volta no outro trabalho, descansa no outro, volta no outro trabalho, descansa no outro, volta no outro trabalho. Essa norma coletiva dizia assim, nessa categoria é legal o regime de 12 por 36. Então, eu podia colocar meu empregado para trabalhar em regime de 12 por 36. Não tinha problema nenhum. Estava autorizado lá na categoria. Aí a norma trazia, a própria norma coletiva, em outra cláusula. Consideram-se extras todas as horas de trabalho que ultrapassarem a 180ª hora, ou seja, a hora número 180. Acontece, gente, que no regime de 12 por 36, o carinha trabalha 192 horas por mês. É fato. 12 por 36 é uma matemática muito louca. Eu não conseguiria explicar para vocês aqui, eu já vi a conta. Já vi essa conta várias vezes, mas dizer que eu consigo reproduzir assim, com essa facilidade toda, a ponto de botar aqui na aula, não consigo. Tá? Mas o que eu posso assegurar para vocês é que é uma conta, e que é uma conta que considera a média de feriados e etc. Nessa conta, no regime de 12 por 36, o empregado trabalha, em média, anualmente, por mês, 192 horas mensais. Então, o que essa norma ela estava dizendo? Primeiro, ela dizia que o regime de 12 por 36 é legal. Então, eu poderia, numa primeira interpretação, dizer, se ela disse que o regime de 12 por 36 é legal, onde ela botou naquela outra cláusula o número 180, houve um erro material e era para ser 192. Essa é uma primeira interpretação. Ela está dizendo que o regime de 12 por 36 é legal, então ela está dizendo que ele vai trabalhar 192 horas por mês. Então, onde ela botou lá que a partir das 180 era hora extra, foi um erro material, era para ter 192 ali.
Primeira interpretação. Segunda interpretação. O regime de 12 por 36 é legal nessa categoria. Agora, amiguinho, se você resolver colocar seu empregado nessa condição, saiba que você vai ter que pagar hora extra todo mês. 12, inclusive. Inclusive, você vai pagar 12 horas extras para ele. Entenderam? Por quê? Porque é outra interpretação. Se eu estou dizendo que o regime é legal, mas que é hora extra a partir das 180, então isso significa que você pode adotar o regime de 12 por 36, não tem problema nenhum. Agora, toda vez que você adotar esse regime de 12 por 36, você vai ter que pagar, no mínimo, aí 12 horas extras a ele todo mês. Duas interpretações. Qual é que o juiz tem que adotar? A segunda. A segunda. Porque na segunda o empregado ganha 12 horas extras, ou seja, a segunda é mais favorável a ele. A observação que a gente tem que tratar aqui, que o CESP errou em uma determinada ocasião, é que essa é uma regra do direito material do trabalho. Ou seja, esse princípio do indúbio pro operário, ele não se aplica ao processo do trabalho. No processo, diante da dúvida, o juiz deve julgar conforme as regras de ônus de prova. Thaís, não entendi. Olhem só, no processo do trabalho, se vem uma testemunha e mentiu, não acontece não, gente, a gente vai enrolar só pela verdade, mas se vem uma testemunha e essa testemunha mentiu e o juiz ficou na dúvida, o juiz vai julgar a favor do empregado? Não. Indúbio pro operário não se aplica ao processo. Na dúvida do processo, o juiz vai olhar, quem tinha o ônus de provar? Ah, Thaís, quem tinha o ônus de provar era fulano, contra fulano. Então, se quem tinha o ônus de provar era o empregado, é contra ele que o juiz vai julgar. Se quem tinha o ônus de provar era o empregador, é contra o empregador que o juiz vai julgar. Então, não vai me interessar se é indúbio pro operário no processo, não. O indúbio pro operário se aplica exclusivamente para a interpretação da norma de direito do trabalho. E ponto. Acabou. Tá ok? Agora vamos seguir com o nosso próximo princípio. Então, a gente viu a proteção como esse verdadeiro guarda-chuva que ele é, que ele traz aí esses 3 subprincípios para a gente aplicar no caso a caso, sempre a favor do empregado, sempre protegendo o empregado. Mas qual seria, então, o nosso terceiro princípio? Então, terminamos aí a proteção, que foi o nosso segundo princípio, vamos para o nosso terceiro princípio. E o terceiro princípio é o princípio da primazia da realidade. Olhem só, o princípio da primazia da realidade, ele prega, ele traz para a gente que no processo, agora sim, no processo do trabalho, no direito do trabalho e no processo, aquilo que aconteceu no plano da realidade se sobrepõe àquilo que eventualmente constar de documentos. Então, pela ideia da primazia da realidade, aquilo que acontece na realidade se sobrepõe àquilo que eventualmente consta de documentos. É por isso, quais são as consequências da primazia da realidade? Se, por exemplo, eu tenho um horário errado no cartão de ponto, não adianta você me trazer o cartão de ponto 100.000 vezes se ele me provar que, na verdade, ele trabalhava em outro horário. Se ele tinha uma função lá escrita nos documentos da empresa todos, mas na realidade ele exercia outra função, ele vai poder se equiparar àquele coleguinha da outra função que ganhava mais do que ele, porque esse coleguinha ganhava mais do que ele, já que exercia aí uma outra função. Então, o fato é que, pela primazia da realidade, eu vou dar mais importância, eu vou dar prevalência àquilo que acontecia na realidade sobre aquilo que está eventualmente constando dos documentos. É por isso
que no processo do trabalho a gente dá tanto valor à testemunha. Porque a testemunha é quem vai poder contar para a gente o que aconteceu. Lógico, né, que a gente tem que fazer ali uma peneirinha, né? Não é que as pessoas vão para lá para mentir, a gente fica com essa impressão, né? Não, mas é porque testemunha mente. Não é só que mente, não, gente. O problema de testemunha não é nem só mentir, é exagerar. É dar opinião. Então, o brasileiro tem essa mania, né? O brasileiro é palpiteiro. Então, ele chega lá e ele começa a contar como se tivesse acontecido todo dia aquilo que aconteceu uma vez. Aconteceu 3 vezes, acontecia todo dia, né? E aí você fala assim, ó, que horas ele chegava? Ah, doutora, ele chegava praticamente todo dia, 6 horas da manhã. É. Então, assim, que dias ele não chegava às 6 horas da manhã? Ou quantos dias ele chegava às 6 horas da manhã? Ele chegava às 6 horas da manhã todo dia. Ele tinha falado praticamente, agora já falou que é todo dia. Todo dia ele chegava às 6 horas da manhã? Todo dia. Então ele chegava às 6 horas da manhã, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado, de todos os dias, de sempre. Não, doutora, também não era sempre assim, não. Então, o problema da testemunha é esse aqui, o principal, né? Que ele vai provar e quando ele for provar, ele vai aumentar, ele vai dar uma impressão que é dele, ele tinha direito, né? Eu costumo dizer aqui, você não sabe nada de direito. Só quem sabe de direito aqui é o juiz, tá? Inclusive os advogados sabem de suas teses, mas quem vai dizer o direito no final é o juiz. Então eu não quero saber o que a senhora acha, se ele tinha direito, se ele não tinha, isso não me interessa. O que me interessa é o que a senhora viu, ouviu e presenciou. Então a testemunha é quem vai poder relatar para a gente a realidade. E essa realidade, ela vai se sobrepor ao que consta de documentos. Mas vejam só aqui comigo. Vejam comigo aí rapidinho uma coisa. Vocês acham que a realidade vai poder se sobrepor à legalidade? Não. Não. Então vejam. A realidade, ela vai se sobrepor ao que consta de documentos, salvo, ressalvada, vamos colocar assim, ressalvada a legalidade. Com isso, eu vou dar um exemplo prático para você entender, mas com isso eu estou querendo dizer para você que se a realidade é contra a lei, o juiz não vai poder reconhecer a realidade, porque ela é contra a lei. Então, vem aí a nossa observação, que está na OJ 296, mas antes de falar da OJ 296, tire você sozinho essa conclusão. Se o cara trabalhava como médico, mas ele não era formado em medicina, ele nunca nem fez o curso de medicina, eu vou poder reconhecer as condições de médico para esse cara? Não, porque o juiz não vai poder chancelar o exercício legal da medicina. O juiz não vai poder chancelar uma ilegalidade. Entenderam a diferença? Então, a realidade ela se sobrepõe ao que está em documento, e sim, mas isso não pode implicar o juiz reconhecer uma ilegalidade, ressalvada a condição de legalidade daquilo dali. Certo? O que é que a OJ 296 traz para a gente? A OJ 296 ela é clara que o juiz não poderá reconhecer a condição de auxiliar de enfermagem àquela pessoa que seja apenas atendente. Então, a OJ 296 da seção de dissídios individuais 1, então da SDI 1, traz para a gente que o juiz não pode reconhecer a condição de auxiliar de enfermagem ao mero atendente. Porque o auxiliar de enfermagem é aquele que tem formação, inscrição, inclusive, em órgão de fiscalização de profissão. Não é qualquer moqueca, não. É uma coisa regulamentada. Uma vez eu fiz uma audiência disso, e aí a atendente queria ser auxiliar de enfermagem. E aí a auxiliar de enfermagem veio como testemunha dela. E sentou e falou, não, eu sou auxiliar de enfermagem. Eu com formação e tudo, ela com formação e tudo. Eu disse, então me conte mais aí sobre essa sua formação, que não serve para nada, né? Porque assim, ela começou a dizer, né, que a reclamante trabalhava, fazia as mesmas coisas que eu, doutora.
Tudo que a senhora fazia, ela fazia. Tudo que eu fazia, ela fazia. Então, ela fazia as mesmas coisas que a senhora fazia. E a senhora fez um curso de quanto tempo? Eu fiz o curso em 5 anos. 5 anos? Ela, 5 anos. Eu disse, a senhora passou 5 anos fazendo o quê lá? Me conte aí. Não, passei 5 anos lá aprendendo. Como assim aprendendo? Se ela que não fez nenhum dia, fazia as mesmas coisas que a senhora. Não, doutora, ela não fazia assim tudo que eu fazia, não. Ela não funcionava ver, ela não sei o que. Então, ela não fazia tudo igual a senhora, tá vendo aí? Tá vendo aí que esses seus 5 anos serviram para alguma coisa. Então, é por isso que o juiz não pode chancelar um absurdo, né? Então, chegou para mim, certa feita, um estagiário que ele dizia, não, eu fiz o cálculo da obra, queria ser reconhecido como engenheiro. Não pode. Não pode, porque ele não tem formação. Não é porque cometeram a ilegalidade na obra que o juiz vai chancelar essa ilegalidade. Então, a primazia, a realidade, ela se sobrepõe salvaguardada a legalidade. Tá? Eu preciso salvaguardar a legalidade. Mas ainda tem mais princípio para a gente estudar. Não acabou por aqui. A gente vai fazer só um respiro e volta no bloco que vem. Até lá. Parabéns, concurseiro, por chegar até aqui. Essa jornada que começamos juntos foi só o início da sua preparação. Ao longo dessa playlist, você terá acesso a conteúdos gratuitos e de altíssima qualidade, com o compromisso de te ajudar a dar os primeiros passos rumo à aprovação no seu concurso. Se você deseja se aprofundar ainda mais nos seus estudos e levar sua preparação para o próximo nível, temos cursos completos que cobrem mais de 300 concursos públicos, todos eles organizados com os melhores professores do mercado. Na nossa plataforma do aluno, você terá acesso a materiais exclusivos, aulas aprofundadas, questões comentadas, revisões, resumos e todo o suporte de uma equipe de professores altamente capacitada. Estamos prontos para te guiar até a sua aprovação. Clica no link da descrição para conhecer todos os benefícios e recursos do nosso curso completo e continue essa jornada rumo à aprovação com direção. Vamos seguir firmes até você conquistar a vaga dos sonhos.